Olá, meu querido irmão em Cristo, aqui é o pastor Ricardo, mais uma vez, com um devocional. E também é você, meu amigo, que tem nos acompanhado nesses devocionais. Para mim é uma grande alegria e poder estar compartilhando a palavra de Deus com vocês, irmãos, e também queridos amigos. Mais uma vez, quero agradecer a Deus por esse momento tão singular e também agradecer a você que tem nos acompanhado. Para mim está sendo uma grande bênção poder estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. Lembrando então que estamos estudando sobre as parábolas e vimos no dia 12, começamos no dia 12 então falando sobre parábolas, vimos então a definição geral de uma parábola e também vimos a primeira parábola estudada, que foi a parábola do semeador. Naturalmente, devido ao tempo, nós reduzimos, né? Mas vimos que a parábola do semeador é a parábola que o Senhor Jesus ensina aos discípulos, aos seus apóstolos, sobre a questão do coração, né? Então ele apresenta a parábola do semeador, onde mostra-se e ensina-se sobre 4 tipos de solo, e esse solo representa o coração do ser humano, o coração do pecador. Então ficou então aquela pergunta para que você que ouviu esse estudo sobre as parábolas, a primeira parábola, a parábola do semeador, que tipo de solo é o seu coração? Hoje vamos então estudar juntos também sobre outra parábola. Lembrando que a parábola do semeador foi vista no Evangelho de Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. E hoje vamos ver outra parábola, também se encontra no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. Então eu gostaria então de falar sobre o tema dessa parábola. E essa parábola de hoje vamos falar sobre a questão do poder do perdão. O poder do perdão. E perdoar é uma das grandes virtudes que a palavra de Deus afirma. O centro da Bíblia fala do perdão personificado no Senhor Jesus Cristo. Se não considerarmos o valor do perdão ou o poder do perdão, estamos desprezando a essência da reconciliação entre Deus e os pecadores. A Gênesis lida na palavra de Deus é a revelação do grande amor de Deus, claramente apresentado na pessoa e obra do seu Filho Jesus Cristo, quando na cruz do Calvário e em sacrifício pelos pecadores como nós, ele satisfez a ira justa e santa de Deus. Então, na parábola de hoje, eu gostaria de falar sobre o poder do perdão. Então, em Mateus capítulo 18, no Evangelho de Mateus capítulo 18, os versos de 21 a 35, assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa parábola é muito importante porque fala de um tema crucial que as Escrituras trabalham, né? Que é a questão do perdão. Essa parábola é ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, teve a origem na pergunta do apóstolo Pedro.
no versículo 21, quando Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará contra mim o meu irmão e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E o Senhor Jesus responde: não, Pedro, até 70 vezes 7. É interessante observar que aqui está falando do perdão entre irmãos, perdão entre aqueles a quem o Senhor já remiu. E aqui Pedro então pergunta: Senhor, até 7 vezes? E no ensino rabínico do tempo, os rabinos eles falavam então que poderia ser perdoado até 3 vezes. Mas Pedro aqui, mesmo indo além de 3 para 7 vezes, Pedro ainda coloca limites ao perdão. E o Senhor Jesus disse: não, Pedro, é até 70 vezes 7, segundo o versículo de 22 de Mateus 18. O Senhor Jesus aqui quer então que as pessoas que o conheçam, que já entregaram a vida a seu Filho Jesus Cristo, Deus quer que essas pessoas criem o hábito de perdoar. Porque 70 vezes 7 dá 490 vezes que deve ser perdoado. Então, aqui não é a questão da quantidade, mas a questão do hábito. Porque quem guardará em memória 490 ofensas? É mais fácil então perdoar. Isso Jesus está ensinando isso. E para colocar isso como um ensino, como uma didática, o Senhor Jesus Cristo então usa essa história, essa parábola desses dois devedores, aqui de Mateus capítulo 18, os versos de 23 a 35, 23 a 34, né, melhor dizendo. Então ele fala então no versículo 23, diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Nota que, como Pedro pergunta, se o meu irmão pecar contra mim, eu deveria perdoar até 7 vezes. O Senhor Jesus então está trazendo a mente e o coração de Pedro e todos os nossos corações e mentes para entender que o perdão por isso o reino dos céus é semelhante. Então aqui o rei chama então esse devedor, e versículo 24, e passando a fazer, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. É muito dinheiro, é milhões aqui, milhões e milhões. Ele diz: não tendo com que pagar, o Senhor então manda que se vendesse a ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Mas interessante que esse servo, devedor de 10.000 talentos, aproximadamente 5 milhões de dólares, ele então vai rogar. Então, aqui no versículo 26, ele diz: então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ora, aquele servo tinha roubado muito, ele não tinha condições de pagar, como é que ele ainda pede prazo? Mas é interessante aqui que o Senhor Jesus Cristo ensina então aqui no versículo 27 que ele então se compadece, ou esse rei que quer prestar contas, ajustar as contas com os seus servos, ao ouvir esse servo dizer: Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Esse Senhor, versículo 27, diz que ele se compadece e manda embora e perdoa a dívida. Perdoar deve ser um hábito em nossas vidas. E aqui então esse servo sai alegre, feliz, porque foi absorvido daquela tão grande dívida que não poderia pagar. Mas interessante que esse coração desse servo não entendeu a felicidade que ele devia então falar às outras pessoas. Nota comigo então que esse perdão que esse Senhor dá sobre esse rei dá sobre esse servo foi um puro ato de amor e de misericórdia. Esse servo não podia pagar. Mas interessante que esse servo, versículo 28 a 30, vai falar então que esse servo sai da presença desse Senhor com a sua dívida liquidada, não porque pagou, mas porque foi perdoado. E ele encontra com outro conhecido dele que lhe devia 100 denários, versículo 28. Uma insignificante importância em relação à grande dívida que ele tinha. Mas interessante que ele não age dessa maneira como agiu o rei com ele. Ele então pega esse servo, versículo 28 diz: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Esse servo que foi perdoado de tão grande dívida, ele simplesmente não entendeu. Ele deveria compartilhar o mesmo perdão que foi recebido de uma dívida tão alta. Dívida essa que poderia até ser vendido ele, a esposa, os filhos, os bens, e para se pagar. Mas ele não entendeu. A pergunta que Pedro faz: até 7 vezes, Senhor? E aqui a resposta é: não, Pedro, até 70 vezes 7. Habitue-se a perdoar. Habitue-se a perdoar o seu irmão, porque vocês já foram perdoados pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário,
quando vocês pecadores pecaram contra um Deus santo e justo. Então aqui, meus irmãos e amigos, podemos observar que esse servo, ele não compartilha do mesmo perdão recebido. E é interessante que algumas pessoas que conheciam esse servo, versículo 31, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito. As pessoas esperavam, até as pessoas esperavam que ele fosse, ele compartilhasse esse perdão, mas ele não compartilhou. E isso traz tristezas, porque como não estar alegre, como não ter voltar o riso ao rosto, alegria ao coração quando nós recebemos o perdão. E perdão de atos que foram realmente nossos. Aqui não é um perdão que foi por consequência de alguma outra coisa, mas um perdão que foi de um ato próprio dele. Ele sabia que devia. Mas infelizmente, então, essas pessoas que conheciam esse Senhor, chama ele e vai declarar que aquele servo perdoado não perdoou o outro conhecido dele. Então o rei chama ele, versículo 32. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. E faz a pergunta retórica. Versículo 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Por que você não perdoou como eu te perdoei? Por que você acha que só você merece receber perdão e por que você não distribui perdão também? Lembra de Pedro, Senhor, até 7 vezes? E o Senhor Jesus responde mais uma vez: não, Pedro, 70 vezes 7. Quando teu irmão pecar, perdoa-lhe. E aqui então o rei agora estabelece a justiça, né? Então o rei, versículo 34, diz: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos ou aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. E a pergunta aqui então, e o Senhor Jesus fecha então aqui esse estudo dessa parábola sobre o poder do perdão, no versículo 35, o rei tinha então estabelecido a justiça àquele que não perdoou uma dívida da qual uma maior foi perdoada. Então o Senhor Jesus diz: olha, se vocês não perdoam, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então a pergunta: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? E aqui o Senhor diz: olha, até quantas vezes você for necessário, porque ele é seu irmão. Então, meus irmãos em Cristo, que nós possamos então entender esse poder do perdão, esse ensino sobre o perdão e abrir o nosso coração a perdoar uns aos outros, não pelo fato de que agora as ofensas devem fazer vista grossa com as ofensas, não, mas fazer exatamente o que o Senhor Jesus ensina, que como nós já recebemos o perdão dele em Cristo Jesus, Deus nos perdoa em Jesus Cristo, agora podemos compartilhar esse mesmo perdão com os outros irmãos. Isso é de fundamental, isso nos identifica como novas criaturas em Cristo Jesus. E essa nova criatura deve ser uma nova criatura que tem essa prática, esse hábito de perdoar. Porque nós já tínhamos uma grande dívida e o nosso Deus nos perdoou. A nossa grande dívida eram os nossos pecados e Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer exatamente na cruz por causa desses pecados. Se Deus em Jesus Cristo nos perdoou de uma tão grande dívida, por que nós também não compartilharmos esse perdão com outros? Sejamos sábios, sejamos humildes e sejamos gratos, porque recebemos um tão grande perdão sobre uma tão grande dívida, uma dívida impagável de nossa parte, que é os nossos próprios pecados. Mas Jesus Cristo cumpriu a vontade de Deus e assim pagou por nós. E você, meu amigo que tem nos escutado, gostaria que você também se lembrasse de que você tem uma grande dívida para com Deus, que é os seus pecados. Então que você possa refletir sobre essa parábola de hoje. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35. Deus te perdoou em Jesus Cristo. Você apenas tem que entender e pela fé aceitar esse sacrifício de Jesus Cristo na sua vida, para que você entenda o valor e o poder do perdão. É necessário entender que o perdão maior vem de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um e que nós possamos então entender o valor e o poder do perdão em nossas vidas. Que Deus abençoe a cada família representada e até a próxima, pela graça de Deus.